Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Bem-vindos, queridos leitores, a uma jornada que nos transportará às montanhas geladas de 1885, onde o amor verdadeiro nasceu não de promessas vazias, mas da coragem de duas almas que se recusaram a se dobrar diante do julgamento alheio. Esta é a história de Esperanza Herrera, uma jovem curandeira que desafiou as convenções sociais, e Ricardo Mendoza, um lenhador marcado pela perda, mas ainda capaz de amar. Prepare-se para descobrir como dois corações feridos encontraram no silêncio das montanhas a força para reconstruir suas vidas. Antes de começarmos esta emocionante jornada, conte-nos, de que cantinho do Brasil você nos acompanha hoje? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam a alma e despertam esperança. Venasque, província de Aragão, Espanha, 1885, o inverno implacável. O inverno de 1885 caía sobre Venasque como um manto de ferro forjado no mais cruel dos fornos celestiais. A neve se acumulava nos telhados de Ardósia até que as vigas gemiam sob o peso, e o vento cortava as ruas estreitas com a precisão de uma navalha, carregando consigo não apenas o frio, mas também os sussurros venenosos que se infiltravam pelas frestas das janelas como fantasmas famintos de escândalo. Esperança Herrera caminhava pela Calhe Maior com a cesta de ervas prensada contra o peito, seus passos criando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Aos 22 anos, ela carregava nos ombros não apenas o peso da cesta, mas também o fardo invisível de ser diferente numa sociedade que punia a diferença com a mesma severidade com que o inverno castigava os desprotegidos. A herbolaria de seu pai, Dom Esteban, ficava na esquina da praça principal, suas janelas embaçadas pelo calor dos caldeirões, onde as poções borbulhavam em silêncio. O aroma de camomila, valeriana e alecrim escapava pela porta sempre que alguém entrava, criando uma atmosfera quase mágica que contrastava com a frieza das pedras antigas do povoado. Esperanza conhecia cada planta, cada raiz, cada folha que guardava segredos de cura. Suas mãos delicadas, mas firmes, sabiam exatamente a medida de cada ingrediente, a temperatura ideal para cada infusão. Era uma alquimista moderna, transformando dons da natureza em remédios que aliviavam dores que os médicos da cidade não conseguiam compreender. Mas sua sabedoria era também sua maldição. Não é natural, murmurava Dona Remédios na padaria, suas palavras caindo como gotas de chuva ácida sobre os pães ainda quentes. Uma moça solteira preparando medicamentos, recebendo homens na loja, onde já se viu tal libertinagem. E quando Aurélio Vasques vai por fim pedir sua mão, acrescentava outra voz, carregada de falsa preocupação. 2 anos de cortejo e nada de casamento. Será que ele descobriu algo que nós não sabemos? Esperanza fingia não ouvir, mas cada palavra cravava em seu peito como espinhos de gelo. Aurélio, o nome ecoava em sua mente como uma melodia desafinada. Durante 2 longos anos, ele havia aparecido na herbolaria com flores silvestres e promessas sussurradas,
fazendo-a acreditar que veria nela mais do que apenas uma herdeira de um negócio próspero. Mas as flores murcharam, assim como as promessas. Naquela tarde, enquanto organizava vidros de tinturas na prateleira alta, Esperança ouviu o tinir da sineta, anunciando a entrada de um cliente. Voltou-se esperando ver algum dos fregueses habituais, mas deparou-se com um rosto que não via há semanas. Esperança. A voz de Aurélio soava diferente, mais formal, distante como o eco numa catedral vazia. Ele estava mais elegante do que nunca, seu sobretudo de lã fina contrastando com a simplicidade rústica da herbolaria. Ao lado dele, uma figura feminina se mantinha na penumbra da entrada, mas Esperança pôde distinguir os contornos de um vestido caro e o brilho discreto de joias. Aurélio! Ela desceu da escada com a dignidade de uma rainha, embora sentisse as pernas tremerem como folhas no outono. Há quanto tempo? Vim me despedir, disse ele, evitando seus olhos. Caso-me na próxima semana com Isabela de Montes. Pensei que deveria saber por mim antes que soubesse pelos outros. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a neve lá fora. Esperança sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés, mas manteve o queixo erguido, os olhos secos. Desejo-lhe felicidades, conseguiu dizer, sua voz surpreendentemente firme. Esperança, eu... Aurélio começou, mas ela o interrompeu com um gesto elegante da mão. Não há necessidade de explicações. O coração escolhe seus próprios caminhos. Depois que ele partiu, levando consigo os destroços de 2 anos de ilusões, Esperança permaneceu imóvel entre os vidros de medicamentos, respirando o aroma familiar das ervas que de repente lhe pareciam ter perdido todo o poder de cura. Lá fora, a neve começava a cair mais intensamente, como se o céu chorasse lágrimas geladas por todos os sonhos que se desfaziam naquele inverno implacável. A fuga e o resgate. Os dias que se seguiram à partida de Aurélio transformaram-se numa torrente de sussurros que ecoavam pelas pedras antigas de Venasque como água corrente. Esperança sentia o peso dos olhares a cada passo. Cada cliente que entrava na herbolaria trazia consigo não apenas suas dores físicas, mas também uma curiosidade mórbida que a fazia sentir-se como um animal enjaulado em exposição. 2 anos desperdiçados, ouvia murmurar Dona Soledad enquanto comprava óleo de rosas para suas articulações doloridas. Aos 22 anos, ainda solteira, que família respeitável a aceitará agora? A própria herbolaria parecia ecoar com zombarias invisíveis. As prateleiras que sempre foram seu refúgio agora pareciam testemunhas mudas de sua humilhação. Cada frasco de vidro refletia não mais a promessa de cura, mas o espelho despedaçado de suas esperanças. Foi numa tarde particularmente cruel, quando a neve começava a cair em flocos pesados como lágrimas de anjo, que a gota d'água finalmente transbordou. Esperança estava preparando uma infusão de valeriana para a insônia de Dom Miguel, quando ouviu a voz estridente de Dona Remédios se elevando acima do murmúrio habitual da rua. Aquela herreira sempre foi esquisita, mulher que trabalha como homem, que atende rapazes sozinha. Não me admira que Aurélio tenha escolhido uma jovem decente. Quem sabe o que ela fazia naquela loja, sozinha com tantos homens? As palavras cortaram o ar gelado, como lâminas afiadas. Esperança sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de uma fúria limpa e purificadora. Deixou a infusão pela metade, agarrou sua capa mais pesada e saiu da herbolaria sem sequer trancar a porta. Caminhou pela calhe maior com passos determinados, ignorando os olhares surpresos dos transeuntes. Não tinha destino certo, apenas a necessidade urgente de escapar das paredes que pareciam se fechar sobre ela como uma armadilha. Seus pés a levaram automaticamente para o bosque além da igreja, onde costumava colher ervas nas manhãs de primavera. Era ali que se sentia verdadeiramente livre, longe dos julgamentos e das convenções sufocantes. Ali, entre os carvalhos centenários e os riachos cristalinos, podia ser simplesmente Esperança, não a filha do herbolário, não a solteirona desprezada, apenas uma mulher respirando o ar puro da montanha. Mas o inverno havia transformado seu santuário numa paisagem alienígena. A neve cobria tudo com sua mortalha branca, tornando irreconhecíveis os caminhos familiares. As árvores se erguiam como esqueletos contra o céu cinzento,
e o silêncio era quebrado apenas pelo gemido do vento entre os galhos nus. Esperança continuou caminhando, deixando-se guiar mais pela emoção do que pela razão. A neve começava a engrossar suas botas, infiltrando-se pelas costuras e mordendo seus tornozelos com dentes gelados. Mas a dor física era bem-vinda, era real e imediata, diferente da dor surda que carregava no peito desde a partida de Aurélio. Foi quando tentava atravessar o que acreditava ser um córrego congelado que o gelo traiu sua confiança. O som do estilhaço ecoou como um tiro no silêncio da floresta, e Esperança se viu caindo através da superfície traiçoeira, a água gelada engolindo suas pernas como bocas famintas. A corrente, ainda viva sob a crosta de gelo, puxava-a com força implacável. Ela conseguiu agarrar-se a uma raiz que pendia da margem, mas sentia suas forças se esvaindo com o frio que subia por seu corpo como uma serpente letal. A perna direita doía intensamente. Havia se torcido na queda, talvez quebrado. Socorro! Sua voz se perdeu na imensidão branca, abafada pela neve que continuava a cair com indiferença celestial. Por favor, alguém! Mas quem a ouviria ali, naquele fim de mundo gelado, onde nem mesmo os pássaros se aventuravam? O frio começava a entorpecer seus sentidos quando ouviu o som de passos na neve. Primeiro pensou que fosse uma alucinação, um último presente de sua mente antes de sucumbir ao gelo. Mas os passos se tornaram mais nítidos, mais próximos. Aqui! Conseguiu gritar usando suas últimas reservas de energia. Estou aqui! A figura que emergiu entre as árvores parecia feita da própria floresta alta, sólida como um carvalho, vestida com roupas de lã espessa e botas que conheciam bem aquele terreno traiçoeiro. O homem não hesitou ao vê-la presa no córrego congelado. Com movimentos precisos e seguros, ele quebrou mais gelo ao redor dela, criando uma passagem até a margem. Não se mova, disse com voz grave, mas gentil. Vou tirá-la daí. Esperança sentiu braços fortes a envolveram, erguendo-a da água gelada como se ela não pesasse mais que uma criança. O homem a carregou até a margem seca, onde a depositou com cuidado sobre um leito de folhas. Pode andar? Perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. Esperança tentou apoiar peso na perna machucada e gemeu de dor. Não, acho que está quebrada. Ele examinou sua perna com mãos experientes, tocando apenas o necessário, sempre com respeito. Torcida, não quebrada, mas está muito frio e molhada. Precisa sair desta roupa antes que a hipotermia a mate. Sem mais palavras, ele a ergueu novamente nos braços, desta vez para levá-la embora daquele lugar de quase morte. Esperança permitiu-se afundar na segurança inesperada daquele abraço, sentindo pela primeira vez em dias que não estava completamente sozinha no mundo. Enquanto ele caminhava com passos firmes pela trilha coberta de neve, levando-a para algum lugar seguro e aquecido, Esperança não podia imaginar que acabara de encontrar o homem que mudaria não apenas aquele dia terrível, mas toda a sua vida. A cabana na montanha. A consciência retornou à Esperança como uma maré lenta e morna, trazendo consigo o aroma de lenha queimando e algo que cheirava a chá de ervas. Antes mesmo de abrir os olhos, percebeu que estava seca e aquecida, envolvida em mantas que cheiravam a montanha e a cuidado masculino. Quando finalmente ergueu as pálpebras, encontrou-se numa cabana que parecia saída de um conto antigo. As paredes eram de troncos perfeitamente encaixados, sem uma única fresta por onde o vento pudesse entrar. O teto, baixo e acolhedor, era sustentado por vigas toscas, mas sólidas. Uma lareira de pedra dominava uma das paredes, suas chamas dançando hipnoticamente e enviando sombras douradas por todo o ambiente. Móveis de madeira clara, evidentemente feitos à mão, completavam o cenário. Uma mesa robusta, cadeiras simples mas confortáveis, prateleiras repletas de ferramentas e livros. Tudo respirava funcionalidade e uma beleza austera que falava de um homem que sabia criar beleza com as próprias mãos. Está acordada. A voz que a havia salvado soou próxima e Esperança virou a cabeça para encontrar seu salvador sentado numa cadeira ao lado da lareira, esculpindo algo num pedaço de madeira clara. Pela primeira vez, pôde vê-lo claramente. Era mais alto do que estimara durante o resgate, com ombros largos que falavam de trabalho físico constante. Seu cabelo castanho escuro estava levemente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele, e uma barba bem aparada
emoldurava um rosto que, embora sério, não era severo. Seus olhos, quando se ergueram para encontrar os dela, eram da cor das avelãs torradas, calorosos apesar da reserva que demonstrava. "Sou Ricardo", disse ele, pousando a madeira e a faca de entalhar sobre a mesa. "Ricardo Mendoza. E você está segura?" "Esperanza Herrera", respondeu ela, tentando se sentar, mas sentindo uma pontada aguda na perna machucada. "Quieta", disse ele, levantando-se com um movimento fluido. "Sua perna está bastante inchada. Preparei uma compressa com ervas anti-inflamatórias, mas você precisa manter-se imóvel por pelo menos 2 dias. Esperanza o observou, enquanto ele se aproximava, notando a forma cuidadosa como movia ao redor dela, sempre mantendo uma distância respeitosa. Quando se inclinou para verificar a compressa em sua perna, ela pôde sentir o aroma de sabão simples e trabalho honesto que emanava dele. "Você conhece plantas medicinais?" perguntou, surpresa ao reconhecer o perfume familiar de arnica e com freio na compressa. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Ricardo. "A montanha ensina muitas coisas a quem sabe escutar. E quando se vive sozinho, aprende-se a cuidar de si mesmo." Havia algo na forma como disse "sozinho" que fez Esperanza perceber camadas de significado oculto. Não era apenas a solidão geográfica de quem vivia isolado. Era algo mais profundo, mais doloroso. "Há quanto tempo vive aqui?" perguntou suavemente. 3 anos, respondeu ele, voltando à sua cadeira, desde que não havia mais nada me prendendo ao povoado." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de entendimento mútuo. Ambos carregavam feridas que os haviam levado a buscar refúgio. Ela, na fuga impulsiva para a floresta. Ele, na reclusão permanente da montanha. Durante os 2 dias seguintes, Ricardo cuidou de Esperanza com uma dedicação silenciosa que a comovia mais profundamente do que qualquer declaração de amor que já ouvira. Ele preparava refeições simples mas nutritivas, trocava suas compressas com mãos firmes mas gentis e mantinha o fogo sempre aceso para que ela não sentisse frio. Quando a febre chegou na 2ª noite, consequência inevitável da exposição prolongada ao frio, ele não dormiu, permanecendo ao seu lado para trocar as compressas frias em sua testa e forçá-la a beber chás que sabiam a esperança. Em seus delírios, Esperanza murmurava palavras desconexas sobre ervas e abandonos, sobre sonhos desfeitos e convenções sociais. Ricardo escutava tudo sem julgar, suas mãos sempre prontas para oferecer conforto quando ela se agitava em pesadelos. Foi ao amanhecer do 3º dia, quando a febre finalmente quebrou e Esperanza despertou com a mente clara pela primeira vez, que ela compreendeu uma verdade fundamental. Ali, naquela cabana perdida entre os pinheiros, um homem que mal a conhecia havia cuidado dela com mais ternura e respeito do que qualquer pretendente que tivera na vida. E quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ambos souberam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles, como 2 plantas que, crescendo lado a lado, descobrem que suas raízes se entrelaçaram sem que percebessem. O escândalo e o casamento forçado. A notícia da ausência de Esperanza espalhou-se por Venasque como fogo em palha seca. Quando o 3º dia amanheceu sem que ela aparecesse na herbolaria, Dom Esteban organizou grupos de busca que perambularam pelas ruas cobertas de neve, chamando seu nome com vozes que ecoavam contra as paredes de pedra como lamentos. Foi o jovem pastor Miguel quem finalmente avistou fumaça saindo da chaminé da cabana de Ricardo Mendoza. A princípio, hesitou. Todos no povoado conheciam a história do lenhador solitário, o homem que havia perdido tudo e escolhera o exílio voluntário. Mas a preocupação superou o receio, e Miguel subiu a trilha íngreme que levava à cabana. O que encontrou lá confirmou suas suspeitas e desencadeou o maior escândalo que Venasque conhecera em décadas. Esperanza estava sendo carregada nos braços de Ricardo, descendo a trilha, envolvida numa manta masculina, seus cabelos soltos cascateando sobre os ombros dele numa intimidade que fez o rapaz arregalar os olhos. A visão dela, claramente doente e dependente dos cuidados de um homem solteiro, numa cabana isolada por 3 dias e 3 noites, era combustível suficiente para incendiar toda a rigidez moral do povoado. "Senhorita Esperanza!" gritou Miguel, correndo em direção a eles. "Seu pai está desesperado. Todo o povoado a procura.
Ricardo depositou Esperança no chão com cuidado, apoiando-a para que pudesse ficar de pé. Ela ainda estava pálida e frágil, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. "Estou bem, Miguel", disse com voz firme. "Apenas tive um acidente na floresta. O Sr. Mendoza salvou minha vida." Mas Miguel já estava correndo montanha abaixo, gritando a plenos pulmões: "A encontrei! A encontrei! Está na cabana do Ricardo." Em menos de uma hora, metade do povoado se aglomerava na praça principal, esperando o retorno de Esperança com uma ansiedade mórbida que mascarava mal sua sede de escândalo. Quando ela finalmente apareceu, apoiada no braço forte de Ricardo, o silêncio que se fez foi mais eloquente que qualquer acusação. Dona Soledad, a matriarca não oficial de Venasque, foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz cortou o ar gelado como uma sentença. 3 dias e 3 noites, sozinha, com um homem. Cada palavra caía como uma pedra num lago parado, criando ondas de choque que se espalhavam por todas as faces presentes. Dona Esteban abriu caminho através da multidão, seu rosto mostrando o alívio pela filha encontrada, misturado com o horror pela situação em que se encontrava. "Esperança, minha filha." "Pai", ela disse, soltando-se do braço de Ricardo e caminhando em direção ao pai com a cabeça erguida. "Estava perdida na floresta. O Sr. Mendoza me encontrou ferida e cuidou de mim. Devo-lhe a vida." "Cuidou de você", repetiu Dona Soledad, carregando as palavras de insinuações venenosas. "Por 3 dias e 3 noites." O murmúrio da multidão cresceu como o zumbido de abelhas irritadas. Esperança podia ouvir fragmentos de conversas. "Comprometida, desonrada. Que família a aceitará agora?" Foi então que Dom Augusto, o homem mais respeitado do povoado depois do pároco, deu um passo à frente. Sua voz ressoou com a autoridade de quem falava por toda a comunidade. "Há apenas uma forma de reparar esta situação. O casamento deve acontecer o quanto antes." Esperança sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "Casamento? Mas não há necessidade." "Há toda a necessidade do mundo, filha", interrompeu Dom Esteban, sua voz carregada de vergonha e determinação. "Sua reputação, nossa família. Não podemos permitir que este escândalo nos destrua." Todos os olhos se voltaram para Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante toda a confrontação. Ele observava a Esperança com uma expressão indecifrável, como se estivesse pesando algo em sua mente. "E o senhor?" perguntou Dom Augusto. "Está disposto a assumir suas responsabilidades?" Ricardo olhou para a Esperança por um longo momento. Ela viu algo passar por seus olhos. Não amor, não ainda, mas um reconhecimento mútuo, uma compreensão de que ambos eram prisioneiros das mesmas convenções sociais que os haviam ferido no passado. "Se a senhorita Esperança concordar", disse finalmente, "serei honrado em chamá-la de esposa." A palavra esposa ecoou na praça como um sino tocando, selando destinos e encerrando discussões. Esperança sabia que não tinha escolha. Recusar seria admitir que havia algo de verdadeiramente escandaloso em sua permanência na cabana, destruindo não apenas sua reputação, mas também a de Ricardo. "Concordo", disse, sua voz surpreendentemente firme. Uma semana depois, numa cerimônia que mais parecia um velório do que um casamento, Esperança Herrera tornou-se Esperança Mendoza. A igreja estava fria como o inverno lá fora, e poucos convidados se deram ao trabalho de comparecer. Os votos foram trocados em voz baixa, sem alegria, mas com uma dignidade que impressionou até os mais críticos. Quando o padre os declarou marido e mulher, Ricardo beijou a mão de Esperança com um gesto que foi ao mesmo tempo formal e tocantemente terno. Era o início de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Não era amor, não ainda, mas tinha o potencial de se tornar algo muito mais profundo e verdadeiro do que qualquer paixão desenfreada. Naquela noite, caminhando lado a lado de volta à cabana na montanha, agora o lar de ambos, Esperança compreendeu que às vezes o destino nos empurra para onde precisamos estar, mesmo quando escolhemos resistir. Os primeiros dias de casamento, o regresso à cabana como mulher casada, trouxe para Esperança uma estranha sensação de familiaridade mesclada com deslocamento. Era o mesmo lugar que havia sido seu refúgio durante a doença, mas agora carregava o peso de ser seu lar permanente, dividido com um homem que era simultaneamente seu salvador e um completo desconhecido. Ricardo havia preparado a cabana para recebê-la de forma tocantemente cuidadosa.
Na pequena alcova que servia como quarto, ele havia construído um biombo de madeira clara, oferecendo-lhe privacidade. Suas poucas roupas estavam cuidadosamente arrumadas num baú ao pé da cama, e sobre a cômoda simples, ele havia colocado um pequeno espelho emoldurado em madeira, um luxo raro na simplicidade rústica da cabana. Pensei que poderia usar esta parte, disse ele, indicando uma mesa próxima à janela com vista para o vale, para suas ervas e preparações. A luz da manhã é boa aqui. Esperança tocou a superfície polida da mesa, notando os pequenos compartimentos que ele havia esculpido especialmente para frascos e instrumentos. Era um gesto que falava mais alto que palavras sobre sua aceitação de quem ela era e do que fazia. É perfeita, murmurou, e pela primeira vez desde o casamento sorriu genuinamente. Os dias se estabeleceram numa rotina respeitosa e cuidadosa. Ricardo levantava antes do amanhecer para cuidar de suas tarefas de lenhador, sempre deixando lenha cortada e água aquecida para quando Esperança despertasse. Ela, por sua vez, assumiu naturalmente os cuidados da casa, cozinhando refeições simples, mas nutritivas, e organizando seu cantinho de trabalho com as ervas que havia trazido da herbolaria paterna. Comiam juntos na mesa diante da lareira, trocando informações práticas sobre o dia que se aproximava ou que havia passado. A trilha está escorregadia hoje, ele poderia dizer. O gelo formou uma crosta perigosa, e ela responderia: preparei unguento para suas mãos. O frio está rachando a pele. Havia uma cortesia formal em suas interações que gradualmente ia dando lugar a pequenos momentos de naturalidade. Quando Ricardo voltava do trabalho com as mãos feridas pelos galhos espinhosos, Esperança as tratava com a mesma dedicação profissional que dispensava a qualquer cliente, mas com uma ternura adicional que surpreendia a ambos. Uma tarde, enquanto ele reparava uma porta que rangia, ela se aproximou com uma xícara de chá quente. Deve estar cansado, disse simplesmente. E a forma como ele aceitou a xícara roçando levemente os dedos nos dela criou uma corrente elétrica sutil que ambos fingiram não perceber. O cantinho de trabalho de Esperança foi se transformando num pequeno laboratório. Ela havia conseguido trazer algumas de suas plantas e instrumentos mais importantes e gradualmente foi recriando ali uma versão em miniatura da herbolaria paterna. Ricardo observava fascinado enquanto ela moía ervas, destilava essências e preparava pomadas, suas mãos se movendo com a precisão de uma artesã. Como aprendeu tudo isso? Perguntou numa noite, quando a encontrou trabalhando à luz de uma vela, preparando um xarope para a tosse. Minha mãe, respondeu Esperança, sem levantar os olhos do alambique improvisado. Ela morreu quando eu tinha 12 anos, mas antes disso me ensinou tudo o que sabia. Dizia que uma mulher com conhecimento de cura nunca estaria desamparada no mundo. Ela estava certa, disse Ricardo, e havia algo em sua voz que fez Esperança erguer os olhos para encontrar os dele. Você tem um dom. Foi talvez o primeiro elogio genuíno que ele lhe fez, e as bochechas de Esperança coraram levemente no reflexo dourado da chama da vela. À noite, cada um se retirava para seu próprio espaço. Ela para a alcova separada pelo biombo, ele para um colchão próximo à lareira. Mas às vezes, quando o vento uivava lá fora com particular ferocidade, ou quando um dos dois se agitava em sonhos inquietos, podiam ouvir a respiração do outro, e isso se tornou uma forma estranha de consolo. Ricardo descobriu que gostava de ouvir Esperança cantarolar baixinho, enquanto trabalhava com suas plantas. Era uma melodia sem palavras, que parecia vir da própria alma da montanha, e ele se pegava parando seu trabalho apenas para escutar. Esperança, por sua vez, se acostumou ao som rítmico do machado de Ricardo, cortando lenha do lado de fora, ao barulho reconfortante de suas botas na varanda quando retornava, a forma cuidadosa como ele se movia pela cabana à noite para não despertá-la. Não era amor ainda não, mas era algo precioso crescendo entre eles, respeito mútuo, cuidado genuíno e a semente de uma intimidade que não dependia de palavras grandiosas ou gestos dramáticos, mas da simples e profunda humanidade de duas pessoas aprendendo a dividir não apenas um espaço, mas uma vida. Uma noite, quando Esperança não conseguia dormir por causa do vento que fazia a cabana tremer, ouviu Ricardo se levantar e alimentar o fogo. Em seguida, sua voz chegou suave através do biombo. Está bem? Sim, respondeu ela. Apenas o vento está muito forte.
Vai passar, disse ele. Sempre passa. E havia algo na forma como disse isso, não apenas sobre o vento, mas sobre todas as tempestades da vida, que fez Esperança se sentir pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente segura. Revelações do passado. A primeira nevada realmente pesada do casamento chegou numa segunda-feira de dezembro, aprisionando-os na cabana por quase uma semana. Era o tipo de tempestade que transformava o coração da montanha. Continuação. Capítulo 6. Revelações do passado. A primeira nevada realmente pesada do casamento chegou numa segunda-feira de dezembro, aprisionando-os na cabana por quase uma semana. Era o tipo de tempestade que transformava o mundo exterior numa página em branco, onde nem mesmo as pegadas dos animais ousavam se aventurar. Durante os primeiros 2 dias, Esperança e Ricardo mantiveram suas rotinas habituais, adaptadas ao confinamento. Ele trabalhava em pequenos reparos internos. Ela organizava suas ervas e preparava conservas com os últimos vegetais do outono. Mas na terceira manhã, quando o silêncio da neve se tornou quase ensurdecedor, algo mudou na atmosfera da cabana. Esperança estava preparando uma infusão quando notou Ricardo parado diante da janela, olhando fixamente para o nada branco lá fora. Havia uma tensão em seus ombros que ela aprendera a reconhecer, uma rigidez que falava de memórias dolorosas sendo revividas. A tempestade vai passar, disse ela suavemente, aproximando-se com 2 xícaras fumegantes. Ricardo aceitou o chá sem desviar os olhos da janela. Foi numa tempestade assim, murmurou, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. O quê? Esperança sentou-se na cadeira próxima, esperando. Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então, como se as palavras fossem arrancadas de algum lugar profundo e selado em sua alma, Ricardo começou a falar. Carmen, minha esposa, e o menino Alejandro. Sua voz estava carregada de uma dor tão antiga que havia se cristalizado, tornando-se parte integral de quem ele era. Foram as febres. O cólera chegou a Venasque no inverno de 1882 e a tempestade impediu que o médico da cidade chegasse a tempo. Esperança sentiu seu coração se contrair. Havia ouvido falar daquela epidemia terrível, mas estava estudando com as freiras em Zaragoza na época, longe da tragédia que devastara o povoado. Alejandro tinha apenas 3 anos, continuou Ricardo, agora com os olhos perdidos em algum ponto além da janela. Cabelos escuros como os meus, mas os olhos verdes da mãe. Ria de tudo. Mesmo quando estava doente, tentava brincar. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Esperança, mas ela não ousou interrompê-lo. Carmen me segurou a mão até o fim. Disse para eu prometer que continuaria vivendo, que encontraria uma forma de ser feliz novamente. A voz de Ricardo quebrou ligeiramente. Prometi, mas quando os enterrei na pequena capela, senti como se tivesse enterrado também minha capacidade de sentir qualquer coisa. Por isso veio para a montanha, disse Esperança, mais como uma constatação do que uma pergunta. Não conseguia mais olhar para as ruas onde brincávamos, para a casa onde havíamos sido felizes. Cada pedra de Venasque me lembrava do que havia perdido. Ricardo finalmente se voltou para ela, e Esperança viu em seus olhos uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado antes. Pensei que seria mais fácil viver sem sentir nada. E foi. Um sorriso triste tocou os lábios de Ricardo. Por um tempo. A montanha é boa para homens que querem se perder. Mas então você apareceu na minha floresta meio morta de frio e descobri que não estava morto por dentro como pensava. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Era carregado de reconhecimento mútuo, de 2 almas feridas que se reconheciam na dor uma da outra. Também tive perdas, disse Esperança finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Não como as suas, mas... Aurélio não foi o primeiro homem a me abandonar. Ricardo a observou esperando sem pressionar. Quando tinha 16 anos, conheci um estudante de medicina que vinha ao povoado durante as férias de verão. Santiago se chamava. Esperança sorriu com amargura. Era tudo o que uma jovem romântica poderia sonhar, inteligente, bonito, cheio de planos grandiosos para o futuro. Dizia que eu seria perfeita como esposa de médico, com meu conhecimento de plantas medicinais. O que aconteceu? Ele voltou para Madrid e me esqueceu completamente. Soube depois, através de uma carta de sua irmã, que havia se casado com a filha de um professor da universidade.
alguém mais adequada para sua posição social. Esperança enrolou os dedos ao redor da xícara, buscando calor. Foi então que comecei a entender como o mundo vê mulheres como eu. Úteis, mas não necessariamente desejáveis para casamento. Aurélio também a viu assim. Aurélio me via como uma conquista interessante enquanto decidia seu futuro. 2 temporadas de flores e promessas sussurradas, até que descobriu que meu dote não seria suficiente para suas ambições. A voz de Esperança endureceu. Homens como ele veem mulheres como propriedades a serem avaliadas pelo melhor preço. Ricardo se levantou e se ajoelhou diante da cadeira dela, tomando suas mãos entre as suas. Era a primeira vez que a tocava com tal intimidade, e Esperança sentiu um calor se espalhar por todo o seu ser. Eu não a vejo assim, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Vejo uma mulher corajosa, inteligente, com um dom raro para curar. Vejo alguém que enfrentou a tempestade de cabeça erguida, que não se quebrou mesmo quando tudo conspirava contra ela. Ricardo, sei que nosso casamento começou por obrigação social. Sei que não escolhemos um ao outro livremente. Mas, se me permitir, gostaria de tentar construir algo real entre nós. Não para substituir o que perdemos no passado, mas para criar algo novo. Esperança olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, suas mãos calejadas, mas gentis, seus olhos honestos brilhando à luz do fogo, a vulnerabilidade que ele estava oferecendo como um presente precioso. Pela primeira vez desde que se conheceram, viu não apenas o lenhador solitário que a havia salvado, mas um homem capaz de amar profundamente, de construir uma vida baseada em respeito mútuo e carinho genuíno. Eu gostaria disso também, murmurou, e quando ele levou suas mãos aos lábios para beijá-las suavemente, Esperança soube que algo fundamental havia mudado entre eles. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da cabana, 2 almas solitárias haviam encontrado o começo de algo que poderia crescer até se tornar mais forte que qualquer vendaval. Primeiros sinais de confiança. A primavera chegou tarde aquele ano de 1886, mas quando finalmente se anunciou, trouxe consigo não apenas o degelo das montanhas, mas também uma transformação sutil na dinâmica entre Esperança e Ricardo. A revelação de seus passados dolorosos havia criado uma intimidade nova entre eles, como se finalmente tivessem permissão para serem completamente honestos um com o outro. Com o clima mais ameno, Esperança pôde expandir suas atividades para além da cabana. Criou um pequeno jardim medicinal na lateral protegida da casa, onde plantou camomila, lavanda, alecrim e outras ervas essenciais para suas preparações. Ricardo construiu canteiros elevados e uma pequena estufa improvisada para proteger as plantas mais delicadas das variações de temperatura. Você não precisa fazer isso, disse ela uma manhã, encontrando-o construindo uma cerca baixa ao redor do jardim para protegê-lo dos coelhos selvagens. Quero fazer, respondeu ele sem parar de trabalhar. Suas plantas são importantes e... Hesitou antes de continuar. Gosto de vê-la feliz trabalhando com elas. Era esse tipo de consideração simples, mas profundamente atenciosa, que estava gradualmente construindo uma ponte sólida entre seus corações. Não eram grandes gestos românticos, mas pequenos atos de cuidado que falavam de um amor crescendo de forma orgânica, baseado no conhecimento real de quem o outro era. A confiança entre eles se manifestava de maneiras práticas também. Quando Ricardo saía para longas jornadas de trabalho, cortando madeira nas montanhas mais altas, Esperança assumia naturalmente tarefas que antes eram exclusivamente masculinas. Cuidava da manutenção básica da cabana, cortava lenha menor, até mesmo caçava pequenos animais quando necessário. Minha avó dizia que uma mulher completa deveria saber fazer tudo que um homem faz, só que melhor, comentou ela uma tarde, orgulhosa depois de consertar sozinha uma goteira no teto. Ricardo riu, um som que se tornava cada vez mais frequente e que Esperança havia aprendido a valorizar como música. Sua avó era sábia, e você definitivamente herdou essa sabedoria. Mas foi durante uma situação de real perigo que a confiança entre eles foi verdadeiramente testada e solidificada. Esperança estava no bosque próximo coletando casca de salgueiro para um analgésico, quando ouviu o som inconfundível de um urso nas proximidades. Seu coração disparou. Era época de acasalamento,
quando os ursos ficavam particularmente agressivos e imprevisíveis. Seguindo o treinamento que seu pai lhe havia dado na infância, ela se fez pequena contra uma árvore grande, evitando movimentos bruscos. Mas o urso havia claramente percebido sua presença e se aproximava, farejando o ar com interesse. Foi então que ouviu o assobio baixo e específico que Ricardo havia lhe ensinado, seu sinal de emergência. Sem hesitar, ela assobiou de volta, indicando sua localização. O que aconteceu em seguida demonstrou não apenas a coragem de Ricardo, mas também sua absoluta confiança nas capacidades de Esperança. Em vez de vir correndo descontroladamente para salvá-la, o que poderia ter desencadeado um ataque do urso, ele se posicionou estrategicamente e começou a fazer barulhos específicos para distrair o animal, direcionando sua atenção para longe dela. "Quando eu contar até 3, disse ele em voz baixa mas clara, caminhe lentamente para sua esquerda em direção ao riacho. Não corra." Esperança obedeceu exatamente, confiando completamente em seu julgamento. Juntos trabalharam em equipe para criar distância segura do urso, que eventualmente perdeu interesse e se afastou. Quando finalmente estavam seguros, Ricardo se voltou para ela com uma expressão de profunda admiração. "Muitas mulheres teriam entrado em pânico", disse. "Você manteve a calma e seguiu as instruções perfeitamente." "Confiei em você", respondeu Esperança simplesmente. "Sabia que não me levaria ao perigo. E eu confiei em você para agir com inteligência, não com medo." Era uma conversa simples, mas ambos compreenderam seu significado mais profundo. Haviam acabado de passar por seu primeiro teste real como parceiros e haviam passado com distinção. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, ele cortando vegetais enquanto ela temperava um ensopado, a atmosfera na cabana estava carregada de uma intimidade nova. Não era romance no sentido tradicional, mas algo mais profundo, o reconhecimento de que eram verdadeiramente compatíveis como companheiros de vida. "Ricardo", disse Esperança, colocando a colher de pau de lado e se voltando para ele, "quero que saiba que não me sinto mais casada por obrigação. Escolho estar aqui com você." Ele parou de cortar os vegetais e a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "E eu escolho estar aqui com você", respondeu. "Não porque o povoado nos obrigou, mas porque descobri que você é exatamente a parceira que nunca soube que precisava." Quando ele se aproximou e tocou seu rosto suavemente, Esperança não recuou. E quando ele se inclinou para beijá-la, o primeiro beijo real de seu casamento, ela o beijou de volta com todo o carinho que havia crescido silenciosamente em seu coração durante os meses de convivência respeitosa e cuidado mútuo. Era o beijo de 2 adultos que haviam escolhido um ao outro conscientemente, baseado em conhecimento real e admiração genuína. E quando se separaram, ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível, entrando em território onde o amor verdadeiro poderia finalmente florescer. O retorno de Aurélio. O verão de 1886 trouxe notícias que chegaram à montanha como pedras atiradas numa água parada, criando ondas de perturbação que ameaçavam a paz cuidadosamente construída por Esperança e Ricardo. A primeira notícia chegou através de Dom Miguel, que subia ocasionalmente à cabana para trocar ovos por remédios de Esperança. Aurélio Vasques voltou, anunciou sem preâmbulos, seus olhos brilhando com a malícia de quem traz fofocas frescas. Esperança sentiu uma pontada estranha no peito, não de saudade ou arrependimento, mas de apreensão. Conhecia Aurélio o suficiente para saber que ele nunca fazia nada sem uma razão calculada. "Voltou de onde?" perguntou Ricardo, notando a tensão que se instalara nos ombros de sua esposa. "Madrid. Dizem que a esposa morreu de tuberculose, coitada. Deixou-o com uma herança considerável e propriedades na capital." Dom Miguel mordeu um pedaço de queijo que Esperança havia lhe oferecido. "Mas o que realmente chama a atenção é que ele está perguntando sobre você, Esperança." "Perguntando o quê?" A voz de Ricardo havia adquirido um tom que Esperança aprendera a reconhecer. Era a voz que ele usava quando se preparava para proteger algo precioso. "Sobre como está vivendo aqui, se está feliz, se o casamento..." Dom Miguel deixou a frase no ar, saborando o drama. Alguns dizem que ele se arrepende de ter deixado Esperança escapar. Depois que Dom Miguel partiu, carregando seus remédios e certamente levando de volta para o povoado cada detalhe da reação de Esperança à notícia, o silêncio se instalou na cabana como uma nuvem pesada.
Você ainda sente algo por ele? Perguntou Ricardo finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Esperança o olhou nos olhos, vendo ali uma vulnerabilidade que ele tentava disfarçar com indiferença. Sinto raiva, disse honestamente. Raiva por ter perdido 2 anos de minha vida acreditando em suas promessas. Mas amor? Não, Ricardo. Se alguma vez amei Aurélio, foi uma ilusão. Não conhecia o homem real por trás das palavras bonitas. O alívio nos olhos de Ricardo era evidente, mas ambos sabiam que as intenções de Aurélio ainda eram um mistério ameaçador. A resposta veio 2 semanas depois, numa manhã quente de julho, quando Esperança estava no jardim, colhendo ervas para secar. Ouviu cascos de cavalo subindo a trilha e se endireitou, protegendo os olhos do sol com a mão. O que viu a fez recuar instintivamente. Aurélio Vasquez desceu do cavalo com a mesma elegância teatral que ela lembrava, mas havia algo diferente nele. Estava mais magro, mais pálido, e seus olhos tinham uma intensidade desesperada que não existira antes. Vestia roupas caras que falavam de sua nova riqueza, mas carregava-se como um homem que havia perdido mais do que ganhara. Esperança. Sua voz soou exatamente como ela lembrava, sedosa, cultivada, perigosa. Está mais linda do que nunca. A vida na montanha lhe fez bem. Aurélio. Ela não se aproximou, mantendo-se próxima à porta da cabana. O que o traz aqui? Você sabe por que vim. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu Ricardo surgir na soleira da porta, machado ainda em punho. Vim corrigir o maior erro de minha vida. Não há erros a serem corrigidos, disse Esperança firmemente. Você fez sua escolha como eu fiz a minha. Mas você não escolheu, replicou Aurélio, sua voz adquirindo o tom persuasivo que outrora a havia encantado. Foi forçada a este casamento por um escândalo fabricado. Eu posso libertá-la. Ricardo deu um passo à frente, mas Esperança o deteve com um gesto sutil da mão. Era sua batalha para lutar. Libertar-me de quê? De um marido que me respeita, que valoriza meu trabalho, que construiu comigo uma parceria verdadeira. Sua voz estava crescendo em intensidade. Ou você quer me libertar para me trancar numa gaiola dourada em Madrid, onde eu seria apenas mais um ornamento em sua vida perfeita? Posso oferecer-lhe tudo o que merece, insistiu Aurélio. Posição social, riqueza, uma vida longe desta simplicidade. Esta simplicidade, disse Esperança, gesticulando para a cabana e o jardim ao redor, é onde encontrei minha felicidade verdadeira, onde posso ser quem realmente sou, não uma versão editada de mim mesma para agradar expectativas sociais. Aurélio olhou para Ricardo com desdém. E você, lenhador, vai ficar aí calado enquanto discutimos o futuro de sua esposa? Ricardo deu outro passo à frente, mas sua voz permaneceu calma. Não há nada a discutir. Minha esposa já deixou clara sua posição, e eu respeito o suficiente sua inteligência para não tomar decisões por ela. Que romântico, disse Aurélio com sarcasmo, mas romantismo não paga contas nem oferece o luxo que uma mulher como Esperança merece. Uma mulher como eu merece ser vista como parceira, não como propriedade, cortou Esperança. Merece ter suas opiniões valorizadas, seus talentos reconhecidos, sua independência respeitada, coisas que você nunca foi capaz de oferecer. Aurélio mudou de tática, sua voz se tornando mais suave, mais sedutora. Esperança, sei que fui tolo no passado, mas a morte de minha esposa me ensinou o valor do que realmente importa. Agora sei que você é a única mulher que poderia me fazer verdadeiramente feliz. Sua felicidade não é minha responsabilidade, respondeu Esperança, com uma afinidade que surpreendeu até ela mesma. E minha felicidade não depende de sua aprovação ou de seus arrependimentos tardios. Pense no que está rejeitando, tentou Aurélio uma última vez. Uma vida de conforto, cultura, sociedade. Estou pensando no que estou escolhendo, interrompeu Esperança. Uma vida de propósito, respeito mútuo e amor verdadeiro. Não há competição. Aurélio olhou entre os dois, finalmente compreendendo que sua missão era fútil, mas havia algo perigoso em seus olhos quando montou novamente no cavalo. Isto não acabou, disse, mais como uma ameaça do que uma promessa. Uma mulher da sua qualidade não deveria estar desperdiçada nesta montanha esquecida. Depois que ele partiu, Ricardo se aproximou de Esperança e a envolveu em seus braços pela primeira vez em público, bem ali no jardim onde qualquer um poderia ver. Você foi magnífica, murmurou em seu ouvido, mas ele me preocupa. Homens como Aurélio não desistem facilmente quando querem algo.
Esperança se afastou levemente para olhar nos olhos do marido. Então ele vai aprender que mulheres como eu não são algo que se pode simplesmente tomar. Sou uma pessoa que faz suas próprias escolhas. E eu escolho você, Ricardo. Sempre. O beijo que se seguiu foi presenciado pelos pinheiros silenciosos e pelo vento da montanha, testemunhas mudas de um amor que havia crescido forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade que o passado pudesse trazer. A morte do pai e revelações. O outono pintava as montanhas com tons de cobre e ouro quando a notícia chegou à cabana numa manhã fria de outubro. O jovem mensageiro, ofegante da subida íngreme, trouxe palavras que Esperança havia temido ouvir, mas sabia que eram inevitáveis. Seu pai, Dona Esperança, disse o rapaz, aceitando gratamente a xícara de água que ela lhe ofereceu. Está muito doente. Pede para que venha o mais rápido possível. A pneumonia havia chegado silenciosa como névoa, instalando-se nos pulmões já fracos de Dom Esteban. Aos 68 anos, o herbolário de Venasque havia passado tantos invernos cuidando da saúde alheia que negligenciara a própria. Ricardo não hesitou. Vamos agora, disse, começando já a preparar o cavalo e uma manta quente para a jornada. A estrada está boa e podemos chegar antes do anoitecer. A descida até Venasque transcorreu em silêncio contemplativo. Esperança segurava-se firmemente na cintura de Ricardo enquanto cavalgavam, mas sua mente estava voltada para as memórias da infância. Seu pai ensinando-lhe o nome de cada planta, a paciência infinita com que respondia às suas perguntas intermináveis, as noites em que eles trabalhavam lado a lado na herbolaria, enquanto ele lhe contava histórias de curandeiros antigos. O povoado os recebeu com uma mistura de curiosidade e respeito cauteloso. Durante os meses de isolamento na montanha, as fofocas sobre o casamento forçado haviam gradualmente dado lugar a relatos sobre a felicidade evidente do casal, especialmente depois da visita fracassada de Aurélio. Agora, vendo-os chegarem juntos, unidos em preocupação mútua, até os mais céticos começavam a reconhecer que talvez aquele casamento nascido do escândalo tivesse se transformado em algo genuíno. A casa da família Herrera estava mergulhada na penumbra doentia que acompanha os moribundos. Dom Esteban jazia em sua cama, a respiração laboriosa, mas os olhos ainda alertas quando Esperança se ajoelhou ao lado dele. "Minha filha", murmurou, sua voz fraca, mas carregada de emoção. "Estava com medo de partir sem te ver mais uma vez." "Não fale assim, pai", disse Esperança, tomando sua mão entre as suas. "Vai melhorar." Trouxe remédios da montanha. "Não, criança." Dom Esteban sorriu com suavidade. "Meu tempo chegou, e não é uma partida triste. Vivi o suficiente para ver você encontrar a felicidade que eu quase destruí. Pai, forcei você a um casamento que pensei ser uma desgraça", continuou ele, olhando também para Ricardo, que permanecia respeitosamente próximo à porta. "Mas vejo agora que o destino às vezes usa nossas fraquezas para criar nossa salvação. Você encontrou um homem bom, filha. Um homem que a vê como merece ser vista." Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Esperança. "O senhor sempre me viu assim também, pai. Ensinou-me a ser forte, independente." "Sua mãe me ensinou isso", corrigiu Dom Esteban. "Rosa sempre disse que você herdara não apenas sua beleza, mas também sua força interior, e havia algo mais que ela queria que você soubesse." Com esforço, ele apontou para uma gaveta da cômoda antiga. Lá dentro, há uma caixa de madeira. "Traga-a aqui." Esperança encontrou a caixa pequena, feita de carvalho polido com iniciais delicadas gravadas na tampa. Dentro, envolto em seda amarelada pelo tempo, estava um conjunto de joias simples mas belas, e embaixo delas, uma carta lacrada. "Sua mãe deixou isso para você", explicou Dom Esteban, com instruções de que só deveria receber quando encontrasse o amor verdadeiro. "Tive que esconder durante todo este tempo, esperando o momento certo." Com mãos trêmulas, Esperança abriu o lacre antigo. A letra elegante de sua mãe cobria 2 páginas de papel fino. "Minha querida Esperança, se está lendo esta carta, significa que encontrou o homem que saberá valorizar não apenas sua beleza, mas também sua alma. As joias que acompanham esta carta pertenceram à minha avó, uma curandeira respeitada que nunca se curvou diante das convenções de sua época.
Quero que saiba que você nasceu de um amor profundo e verdadeiro. Seu pai e eu nos conhecemos quando ele era um jovem aprendiz de herbolário, e eu, filha de uma família que considerava tal trabalho indigno. Enfrentamos muito preconceito, mas nossa união foi baseada no respeito mútuo e na paixão compartilhada pela arte de curar. Não aceite menos que isso, minha filha. O mundo tentará convencê-la de que uma mulher deve se contentar com segurança em vez de amor, com conveniência em vez de paixão. Mas você tem meu sangue, e as mulheres da nossa linhagem sempre escolheram o amor verdadeiro, mesmo quando isso significava desafiar expectativas sociais. Seja corajosa, seja verdadeira consigo mesma, e confie que o coração sabe reconhecer sua outra metade, mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra isso. Com todo o meu amor eterno, Rosa Herrera. Esperança olhou para Ricardo através das lágrimas, vendo nele a confirmação de tudo que sua mãe havia escrito. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado da cama também. Dom Esteban, disse Ricardo com voz emocionada, prometo-lhe que cuidarei de Esperança com o mesmo amor e respeito que o senhor e Dona Rosa demonstraram, e prometo que ela sempre terá liberdade para ser exatamente quem é. O velho herbolário sorriu. Eu sei, meu filho. Vi como vocês se olham, como trabalham juntos. Isto é mais do que eu poderia ter esperado para ela. Dom Esteban morreu pacificamente 3 dias depois, com a mão de Esperança na sua e as bênçãos de uma vida bem vivida nos lábios. Em seu testamento, simples mas claro, deixava toda a herbolaria e seus conhecimentos para a filha, reconhecendo oficialmente seu direito de continuar a tradição familiar. O funeral foi surpreendentemente concorrido. Pessoas de toda a região vieram prestar suas últimas homenagens ao homem que havia curado suas dores por décadas, e muitos notaram como Esperança se mantinha firme e digna, apoiada pela presença sólida do marido, mas claramente uma mulher de força própria. Naquela noite, na pequena casa onde crescera, Esperança e Ricardo conversaram sobre o futuro. Podemos mudar a herbolaria para a montanha, sugeriu ele. Ampliar a cabana, criar um espaço adequado para seu trabalho. Não, disse Esperança, surpreendendo-o. A herbolaria pertence ao povoado. As pessoas precisam ter acesso fácil aos remédios, mas podemos dividir-nos entre aqui e a montanha, de acordo com as estações e necessidades. Ricardo sorriu. Sempre prática, sempre pensando nos outros. Aprendi com os melhores professores, respondeu ela, tocando a carta de sua mãe, que agora guardava junto ao coração. E agora sei que estamos seguindo o caminho certo. Não foi o acaso que nos uniu, Ricardo. Foi o reconhecimento de 2 almas que se complementam. Naquela noite, pela primeira vez, eles dividiram não apenas um lar, mas também um leito, numa união que foi ao mesmo tempo descoberta e confirmação de um amor que havia crescido silenciosamente, mas com raízes profundas como as das plantas mais resistentes. Construindo juntos. A primavera de 1887 marcou o início de uma nova fase na vida de Esperança e Ricardo. Com a herança da herbolaria e a sabedoria deixada por Dom Esteban, eles começaram a expandir tanto seus conhecimentos quanto seu impacto na comunidade. Ricardo revelou-se um aprendiz dedicado das artes de cura. Suas mãos, já hábeis em trabalhar a madeira, adaptaram-se naturalmente ao manejo cuidadoso das plantas medicinais. Esperança descobriu que ensinar a alguém que amava era um prazer completamente diferente de simplesmente transmitir conhecimento. A casca do salgueiro deve ser coletada na lua crescente, explicava ela durante uma das caminhadas matinais pelo bosque, quando a seiva está subindo e os princípios ativos estão mais concentrados. Ricardo observava tudo com a mesma atenção meticulosa que dedicava à seleção de madeira para seus móveis. E como você aprendeu sobre Azef e o coração da montanha? Capítulos finais. Capítulo 10. Construindo juntos. Continuação. Ricardo observava tudo com a mesma atenção meticulosa que dedicava à seleção de madeira para seus móveis. E como você aprendeu sobre as fases da lua? Isso não estava nos livros de seu pai. As mulheres mais velhas do povoado, respondeu Esperança, sorrindo ao se lembrar. Quando era criança, elas me contavam segredos que não constavam em nenhum manual. Conhecimento passado de avó para neta durante gerações. Era belo ver como seus conhecimentos se complementavam. Ricardo trazia uma compreensão prática das plantas em seu ambiente natural. Ele conhecia cada trilha, cada clareira,
cada época em que determinadas espécies floresciam. Esperança contribuía com o conhecimento técnico de preparação, dosagem e combinação de princípios ativos. Juntos, começaram a desenvolver novos remédios mais eficazes. Combinaram a resina de pinheiro que Ricardo coletava nas alturas com as ervas anti-inflamatórias de Esperança, criando um unguento para dores articulares que se tornou famoso em toda a região. Deveríamos dar um nome a isto, sugeriu Ricardo uma tarde, enquanto preparavam uma nova remessa do unguento milagroso. Bálsamo da montanha, disse Esperança sem hesitar, porque representa nossa união, seus conhecimentos da montanha, com minha tradição familiar. A fama do bálsamo da montanha se espalhou rapidamente. Logo, pessoas de povoados distantes faziam a jornada difícil até Venasque, apenas para adquirir o remédio. Isso trouxe prosperidade inesperada, mas também responsabilidade. Precisamos treinar outras pessoas, disse Esperança uma noite, contando as moedas que haviam ganho naquele mês. Não podemos ser os únicos a conhecer estas fórmulas. Se algo nos acontecer, o conhecimento se perde. Ricardo concordou. Começaram a receber aprendizes jovens de ambos os sexos que mostravam aptidão para a arte da cura. Esperança ensinou principalmente as mulheres, não por tradição, mas porque elas pareciam ter uma intuição natural para as sutilezas das plantas medicinais. Ricardo trabalhou principalmente com os homens, ensinando-os a identificar e colher as plantas mais raras das montanhas. Uma das aprendizes que mais se destacou foi Maria Carmen, uma jovem órfã de 15 anos que possuía uma memória extraordinária para fórmulas e uma delicadeza natural no manuseio das preparações. Ela me lembra você nessa idade, comentou Ricardo, observando Maria Carmen trabalhar com uma concentração intensa numa nova tintura. Espero que tenha mais sorte que eu em encontrar seu caminho, respondeu Esperança. Mas desta vez, haverá alguém para guiá-la sem julgamentos. A herbolaria em Venasque foi completamente reformada. Ricardo construiu prateleiras especializadas, bancadas na altura ideal para o trabalho, um sistema de ventilação que mantinha o ar puro mesmo durante as preparações mais aromáticas. A cabana na montanha foi expandida também, tornando-se um laboratório avançado onde eles desenvolviam suas fórmulas mais complexas. Viviam agora entre dois mundos, dividindo seu tempo entre o movimento do povoado e a serenidade da montanha. Era um equilíbrio perfeito que atendia tanto às necessidades da comunidade quanto à sua própria necessidade de tranquilidade e privacidade. Somos como plantas que precisam tanto do sol quanto da sombra, disse Esperança numa noite de verão, enquanto descansavam na varanda da cabana, observando as estrelas. Há de raízes profundas, acrescentou Ricardo, entrelaçando os dedos nos dela, para resistir a qualquer tempestade. Tempestade de granizo e aproximação. A tempestade chegou sem aviso, numa tarde de agosto, quando o céu estava tão azul que parecia pintado à mão por artistas celestiais. Esperança estava em seu jardim medicinal, colhendo as últimas flores de calêndula da estação, quando uma sombra súbita cobriu o sol. O primeiro granizo caiu como uma pedra solitária, estilhaçando-se contra as pedras do caminho. Em segundos, o céu desabou numa fúria de gelo que ameaçava destruir em minutos o trabalho de meses inteiros. As plantas! Gritou Esperança, correndo para proteger as mudas mais delicadas. O granizo martelava sua cabeça e ombros, mas ela não se importava. Aquelas plantas eram mais que sua profissão. Eram sua paixão, sua contribuição para aliviar o sofrimento humano. Ricardo apareceu correndo do outro lado da cabana, carregando todas as lonas e mantas que conseguira encontrar. Juntos, trabalharam freneticamente para cobrir os canteiros, criando abrigos improvisados, enquanto o granizo crescia em intensidade e tamanho. Cuidado, gritou Ricardo, quando viu uma pedra de gelo do tamanho de uma noz voando diretamente em direção à cabeça de Esperança. Ele se jogou na frente dela, protegendo-a com o próprio corpo, e a pedra o atingiu nas costas com força suficiente para fazê-lo cambalear. Ricardo! Esperança o segurou pelo braço, vendo o sangue começar a manchar sua camisa. Você está ferido. Não é nada, disse ele, embora estivesse claramente sentindo dor. Vamos salvar as plantas primeiro. Eles continuaram trabalhando lado a lado, molhados até os ossos, machucados pelo granizo, mas determinados a salvar o que pudessem de seu jardim precioso. Esperança improvisou estruturas de proteção,
usando galhos e pedras, enquanto Ricardo segurava as lonas contra o vento que ameaçava arrancá-las de suas mãos. Quando a tempestade finalmente passou, deixando o mundo coberto de gelo derretido e destroços, eles se encontraram abraçados no meio do jardim, ambos feridos, exaustos, mas vitoriosos. Haviam conseguido salvar a maior parte das plantas medicinais. Você sangrou por minha causa, disse Esperança, tocando gentilmente o corte nas costas de Ricardo. Sangraria 1000 vezes se isso significasse proteger seus sonhos, respondeu ele, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez tremer. Suas plantas, seu trabalho, é parte de quem você é. Proteger isso é proteger você. Naquela noite, enquanto Esperança cuidava dos ferimentos de Ricardo à luz de velas, algo se cristalizou entre eles. Não era mais apenas carinho ou respeito mútuo, era um amor profundo e incondicional que havia sido testado pelo fogo e saíra mais forte. Ricardo, disse ela suavemente limpando um corte em seu ombro, preciso que saiba algo. O quê? Quando vi você se jogando na frente daquela pedra de gelo, quando vi que estava disposto a se machucar para me proteger, foi nesse momento que entendi completamente o que sinto por você. Ele capturou sua mão, beijando-a gentilmente. E o que é que sente? Amor, disse ela sem hesitação. Amor verdadeiro, profundo, do tipo que minha mãe escreveu sobre em sua carta. O tipo de amor que enfrenta tempestades e sai mais forte do outro lado. Ricardo puxou-a para seus braços, ignorando a dor em suas costas machucadas. Eu te amo também, Esperança, não só como esposa, mas como parceira, como a metade que faltava à minha alma. O beijo que compartilharam naquela noite foi diferente de todos os outros, foi a confirmação de um amor maduro, testado pelas dificuldades e fortalecido pela adversidade. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado definitivamente para o território do amor eterno. Somos como as plantas do jardim, murmurou Esperança, aninhando-se em seus braços. Precisamos de tempestades ocasionais para crescer mais fortes. Então que venham as tempestades, respondeu Ricardo, beijando o topo de sua cabeça. Enfrentaremos todas juntos. A confrontação final. O verão de 1888 trouxe prosperidade inesperada para Esperança e Ricardo. Seus remédios eram procurados por pessoas de toda a província, e a reputação do casal como curandeiros habilidosos havia se espalhado até mesmo nas cidades maiores. Mas com o sucesso veio também a atenção indesejada. Aurélio Vasques havia perdido grande parte de sua fortuna em investimentos mal calculados na capital. Desesperado e amargurado, ele via a prosperidade crescente de Esperança como um insulto pessoal. A mulher que ele havia descartado agora brilhava enquanto ele definhava na obscuridade. A confrontação final aconteceu numa manhã de sábado, quando Esperança estava na praça de Venasque, vendendo seus remédios no mercado semanal. Uma pequena multidão se reunira ao redor de sua barraca, fascinada pela demonstração de como preparar uma tintura para insônia. Foi então que Aurélio apareceu, claramente embriagado mesmo naquele horário matinal. Suas roupas, antes impecáveis, estavam amarrotadas e manchadas. Seus olhos brilhavam com uma mistura tóxica de ressentimento e desejo. Vejam só, disse ele alto o suficiente para toda a praça ouvir, a grande curandeira de Venasque, a mulher que rejeitou a respeitabilidade por uma vida de camponesa. Esperança ergueu o queixo, mantendo a dignidade mesmo diante da provocação pública. Bom dia, Aurélio. Posso ajudá-lo com algum mal-estar? Tenho excelentes remédios para ressacas. A multidão riu, mas Aurélio não achou graça. Você pensa que é muito esperta, não é? Brincando de doutora enquanto seu marido selvagem corta lenha como um animal. Meu marido é um homem honrado que trabalha com dignidade, respondeu Esperança, sua voz subindo ligeiramente. Algo que alguns homens parecem ter esquecido como fazer. Honrado. Aurélio deu uma gargalhada amarga. Que honra há em viver como selvagens na montanha? Você poderia ter sido respeitada em Madrid, ter servido na alta sociedade. Em vez disso, escolheu esta vida, primitiva. Foi então que Esperança se levantou completamente, irradiando uma autoridade que fez até Aurélio recuar um passo. Escolhi uma vida onde sou valorizada por minha inteligência, não por minha aparência, onde meus conhecimentos são respeitados, não tolerados, onde sou parceira, não propriedade. Você fala como se fosse igual a um homem,
disse Aurélio com desdém. Não igual a um homem, corrigiu Esperança, sua voz agora clara e forte o suficiente para ser ouvida por toda a praça. Igual como ser humano, com direito a escolhas, a opiniões, a contribuir para o mundo com meus talentos únicos. A multidão murmurava aprovação. Várias mulheres começaram a se aproximar, formando um semicírculo de apoio ao redor de Esperança. E você, Aurélio, continuou ela, representa tudo que está errado com homens que veem mulheres como objetos a serem colecionados. Você não me amava, amava a ideia de me possuir. Quando descobriu que eu tinha vontade própria, perdeu interesse. Eu ofereci-lhe tudo. Ofereceu-me uma prisão dourada. A voz de Esperança ecoou pela praça. Queria que eu fosse um ornamento em sua vida perfeita, silenciosa e obediente. Mas encontrei um homem que celebra minha força em vez de tentar domá-la. Foi nesse momento que Ricardo apareceu na beirada da praça. Havia subido da montanha ao ouvir rumores de perturbação no mercado. Mas em vez de correr para defender Esperança, ele parou e observou, um sorriso orgulhoso se espalhando por seu rosto ao vê-la defendendo não apenas a si mesma, mas os direitos de todas as mulheres presentes. Seu marido nem ao menos tem coragem de enfrentar um homem de verdade, provocou Aurélio, notando a presença de Ricardo. Meu marido tem inteligência suficiente para saber que não preciso de proteção quando estou certa, respondeu Esperança, e confiança suficiente em mim para me deixar lutar minhas próprias batalhas. Ricardo se aproximou então, mas não de forma ameaçadora. Colocou uma mão gentil no ombro de Esperança, um gesto de apoio, não de posse. Minha esposa já disse tudo o que precisa ser dito, disse ele calmamente, mas posso acrescentar que homens verdadeiros não medem sua masculinidade tentando diminuir mulheres inteligentes. Aurélio olhou ao redor da praça, vendo faces hostis onde antes esperava encontrar apoio. As mulheres especialmente o olhavam com desprezo mal disfarçado. Sua tentativa de humilhar Esperança publicamente havia se voltado contra ele. E isto não acabou, murmurou, mas sua ameaça soava vazia mesmo para ele. Está certo, disse Esperança serenamente. Não acabou porque outras mulheres ouviram hoje que têm direito à independência, ao respeito, à escolha. E isso é uma mudança que nenhum homem amargo pode reverter. Aurélio se afastou entre murmúrios desaprováticos da multidão. Seria a última vez que tentaria interferir na vida de Esperança. Sua reputação na região estava arruinada e dentro de algumas semanas ele partiria de Venasque definitivamente, levando consigo apenas a amargura de suas escolhas erradas. Naquela noite, na privacidade de sua cabana, Ricardo abraçou Esperança com orgulho e admiração. Você foi magnífica hoje, disse ele. Não apenas se defendeu, defendeu todas as mulheres que não têm voz para falar por si mesmas. Aprendi com minha mãe que as mulheres da nossa linhagem não se curvam diante da intimidação, respondeu Esperança. E aprendi com você que tenho um companheiro que me apoia mesmo quando corro riscos ao defender meus princípios. Era verdade. Juntos haviam criado algo revolucionário para a época. Um casamento baseado em igualdade real, onde ambos contribuíam com suas forças únicas para construir algo maior que a soma de suas partes individuais. O amor verdadeiro. A primavera de 1889 chegou com uma notícia que encheu a cabana na montanha de uma luz dourada e expectante. Esperança estava esperando um filho. A descoberta veio numa manhã de abril, quando ela não conseguiu tolerar o aroma do café que tanto amava. Ricardo a observou correr para fora da cabana, retornando pálida e trêmula, e imediatamente soube o que isso significava. Quanto tempo? Perguntou ele suavemente, envolvendo-a em seus braços. 2 meses, talvez, respondeu Esperança, aninhando-se em seu peito. Estava esperando ter certeza antes de lhe contar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi como o nascer do sol sobre as montanhas lento, mas iluminando tudo à sua volta. Uma criança, murmurou tocando gentilmente o ventre ainda plano de Esperança. Nossa criança. Durante os meses seguintes, Ricardo se transformou numa versão ainda mais cuidadosa e atenciosa de si mesmo. Construiu um berço de carvalho maciço, entalhando delicadamente pássaros e flores nas laterais. Uma obra de arte que levou 3 meses para completar, cada detalhe esculpido com amor paternal. Está exagerando, ria Esperança, observando-o polir o berço pela 10ª vez. É apenas um bebê, não um príncipe. É nosso bebê, corrigiu Ricardo,
e merece o melhor que posso oferecer. Esperança adaptou seu trabalho à gravidez, criando remédios especialmente formulados para mulheres grávidas. Seu conhecimento único de plantas medicinais, combinado com sua própria experiência, resultou em tratamentos inovadores para náuseas matinais, dores nas costas e outros desconfortos da gestação. Deveria escrever tudo isso, sugeriu Ricardo uma noite, encontrando-a testando uma nova fórmula para chá calmante. Outras mulheres poderiam se beneficiar do seu conhecimento. A ideia plantou uma semente na mente de Esperança. Durante as longas tardes de inverno, enquanto aguardava o nascimento, começou a compilar todos os seus conhecimentos sobre plantas medicinais num livro manuscrito. Era um trabalho ambicioso, não apenas receitas, mas explicações sobre quando colher cada planta, como prepará-la, que dosagens usar para diferentes idades e condições. Será meu legado para nosso filho, disse ela, mostrando a Ricardo as páginas cuidadosamente escritas, para que nunca se perca o conhecimento que tantas gerações de mulheres guardaram. O trabalho os aproximou ainda mais. Ricardo contribuía com ilustrações detalhadas das plantas, suas mãos hábeis criando desenhos precisos que complementavam perfeitamente as instruções escritas de Esperança. Era verdadeiramente um projeto conjunto, simbolizando a união de seus diferentes talentos. O bebê nasceu numa manhã dourada de setembro, depois de um parto que, embora difícil, transcorreu naturalmente na cabana que se havia tornado verdadeiro lar. Ricardo ajudou como pôde, suas mãos firmes oferecendo apoio e conforto, seus conhecimentos de plantas medicinais auxiliando nos momentos mais delicados. É uma menina, murmurou a parteira que haviam chamado de Venasque, colocando a criança nos braços trêmulos de Esperança. A pequena rosa nome escolhido em homenagem à avó que nunca conhecera era perfeita. Tinha os olhos escuros do pai e indícios dos cabelos castanhos da mãe. Quando Ricardo a segurou pela primeira vez, lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Ela é linda, suspirou, tocando gentilmente a bochecha rosada da filha. Parece um milagre. É nosso milagre, concordou Esperança, observando como a mão grande e calejada de Ricardo envolvia delicadamente o corpinho da bebê. Prova de que o amor verdadeiro cria vida nova em todos os sentidos. Nos meses que se seguiram, a cabana se transformou novamente. O berço entalhado ocupava lugar de honra próximo à cama do casal, e pequenas roupas de bebê penduravam como flores coloridas nas cordas estendidas perto do fogo. Ricardo revelou-se um pai dedicado, acordando nas madrugadas para embalar Rosa quando ela chorava, cantando canções de ninar em sua voz grave e reconfortante. Esperança, por sua vez, descobriu que podia perfeitamente conciliar maternidade com seu trabalho de curandeira. Rosa frequentemente dormia numa cesta acolchoada enquanto a mãe preparava remédios, e quando ficava mais velha, brincava com instrumentos seguros enquanto observava o trabalho fascinante da herbolaria. Ela vai ser como a mãe, predisse Ricardo uma tarde, observando Rosa de 6 meses manipular com curiosidade óbvia um raminho de lavanda seca. Ou como o pai, trabalhando com as mãos para criar beleza, respondeu Esperança, vendo como a filha estudava atentamente a textura e o aroma da planta. Ou completamente diferente de nós dois, disse Ricardo sorrindo. O importante é que ela saiba que pode ser qualquer coisa que escolher. Era uma filosofia revolucionária para a época, mas perfeitamente natural para pais que haviam construído seu relacionamento sobre alicerces de igualdade e respeito mútuo. Rosa cresceria sabendo que seu valor não dependia de corresponder a expectativas sociais, mas de desenvolver seus próprios talentos únicos. Naquela noite, com Rosa dormindo pacificamente em seu berço e o fogo crepitando na lareira, Esperança e Ricardo sentaram-se lado a lado na pequena varanda, observando as estrelas sobre as montanhas que os haviam unidos. 3 anos atrás, eu era uma mulher perdida numa floresta gelada, murmurou Esperança, entrelaçando os dedos nos de Ricardo. E eu era um homem perdido em sua própria amargura, respondeu ele, beijando sua mão gentilmente. Agora somos uma família. Agora somos completos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons noturnos da montanha, corujas cantando, vento sussurrando entre os pinheiros, o rio distante murmurando sua canção eterna. Era o som da vida continuando,
da esperança renovando-se, do amor verdadeiro criando raízes profundas que resistiriam a todas as tempestades futuras. 5 anos depois, o outono de 1894 encontrou a cabana na montanha transformada numa pequena propriedade próspera que se havia tornado ponto de referência para toda a região. O que começara como um refúgio simples, agora incluía uma casa principal ampliada, uma oficina especializada para Ricardo, um laboratório moderno para Esperança e um jardim medicinal que era considerado um dos mais completos de toda a província. Esperança, aos 31 anos, havia se tornado uma das curandeiras mais respeitadas da região. Seu livro de plantas medicinais, finalmente concluído e copiado à mão várias vezes, circulava entre parteiras e curandeiros, preservando conhecimentos que de outra forma poderiam ter se perdido. Ela recebia correspondência de médicos das grandes cidades que consultavam sua expertise sobre remédios naturais que complementavam tratamentos modernos. Ricardo, agora com 35 anos, havia desenvolvido uma reputação igualmente impressionante como artesão especializado em instrumentos médicos de madeira. Suas balanças de precisão, almofarizes perfeitamente torneados e recipientes de conservação eram procurados não apenas localmente, mas em toda a Espanha. O que começara como um hobby para ajudar o trabalho de Esperança se transformara numa arte refinada. Mas as mudanças mais profundas eram visíveis na família que haviam construído. Rosa, agora com 5 anos, era uma criança curiosa e inteligente que demonstrava aptidão tanto para as plantas medicinais da mãe quanto para o trabalho em madeira do pai. Seus irmãos menores, Miguel, de 3 anos, e a pequena Carmen, de apenas 1 ano, completavam uma casa cheia de vida, risos e amor. «Mamãe, por que esta folha cheira diferente daquela?» perguntou Rosa numa manhã de outubro, comparando 2 variedades de menta em seu pequeno jardim pessoal. «Porque são espécies diferentes», explicou Esperança pacientemente, ajoelhando-se ao lado da filha. «Esta é menta comum, que usamos para problemas digestivos. Aquela é poejo, que é melhor para afastar insetos. E por que precisamos saber a diferença? Porque conhecimento é poder, minha querida. Quando entendemos como as coisas funcionam, podemos usá-las para ajudar as pessoas. Era a mesma filosofia que guiava toda a educação dos filhos de Esperança e Ricardo. Em vez de simplesmente aceitar tradições, eles eram encorajados a fazer perguntas, experimentar, descobrir por si mesmos. As meninas aprendiam não apenas tarefas domésticas, mas também como usar ferramentas e entender negócios. Os meninos aprendiam não apenas trabalho físico, mas também como cuidar dos outros e expressar emoções. «Papai, posso ajudar a fazer o berço para o bebê da senhora Martinez?» perguntou Miguel, observando Ricardo selecionar madeira para seu próximo projeto. «Claro», respondeu Ricardo, erguendo o filho, para que pudesse ver melhor as diferentes qualidades de madeira. «Mas primeiro precisa aprender por que escolhemos carvalho para berços e não pinheiro». «Sabe por quê? Porque o carvalho é mais forte?» tentou Miguel. «Correto. E também porque não tem resina que possa irritar a pele delicada do bebê. Sempre há razões importantes por trás de nossas escolhas. A prosperidade da família havia trazido também responsabilidades sociais. Esperança e Ricardo se tornaram patronos informais de jovens órfãos ou de famílias pobres, oferecendo aprendizados em suas oficinas e ajuda médica gratuita para quem não podia pagar. A herbolaria em Venasque funcionava agora principalmente sob supervisão de Maria Carmen, que se havia tornado uma curandeira habilidosa por direito próprio. «Lembra-se de quando achava que seria uma solteirona dedicada apenas às plantas?» perguntou Ricardo uma tarde, encontrando Esperança, organizando correspondência de toda a Europa, pedidos de remédios, consultas sobre tratamentos, convites para lecionar em universidades. «E você se lembra de quando pensava que passaria o resto da vida sozinho na montanha?» respondeu ela, sorrindo enquanto selava uma carta para um médico de Barcelona. «Às vezes, o destino tem planos melhores que os nossos», disse ele, abraçando-a por trás enquanto ela trabalhava. «Não foi destino», corrigiu Esperança, recostando-se em seu peito. «Foi escolha. Todos os dias escolhemos construir isto juntos. Escolhemos respeitar um ao outro, apoiar os sonhos um do outro, crescer juntos em vez de simplesmente viver lado a lado. Era verdade.
Muitos casamentos da época eram simplesmente arranjos convenientes, onde marido e esposa levavam vidas paralelas, mas separadas. Esperança e Ricardo haviam criado algo diferente, uma verdadeira parceria onde cada um se tornava mais forte através do amor e apoio do outro. A prova disso chegou no final daquele ano, quando Esperança recebeu um convite oficial para lecionar na Universidade de Barcelona sobre medicina natural. Era uma oportunidade extraordinária, mas significaria deixar a montanha por vários meses. Você deve aceitar, disse Ricardo sem hesitação quando ela compartilhou a carta. É reconhecimento do seu trabalho por instituições que nunca antes consideraram seriamente conhecimentos de mulheres. Mas as crianças, o negócio, você, estaremos bem, assegurou ele. E quando voltar, terá ainda mais conhecimento para compartilhar conosco. Seu sucesso é nosso sucesso. Foi essa confiança mútua, esse apoio incondicional a esses sonhos um do outro, que definia o casamento que haviam construído. Não era baseado em dependência ou possessividade, mas em escolhas diárias de amar, apoiar e crescer juntos. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, eles saíram para a varanda onde haviam tido tantas conversas importantes. As montanhas se erguiam ao redor deles, silhuetas escuras contra o céu estrelado, testemunhas silenciosas de uma história de amor que havia desafiado convenções sociais e criado algo novo e belo. 10 anos atrás, eu era uma jovem perdida numa tempestade, murmurou Esperança. E eu era um homem perdido em sua própria dor, respondeu Ricardo. Agora somos exatamente onde pertencemos. Juntos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela música noturna da montanha, e ambos souberam que haviam construído algo que duraria não apenas por suas vidas, mas se refletiria nas gerações futuras através dos filhos que estavam criando com os mesmos valores de respeito, igualdade e amor verdadeiro. O amor deles havia se tornado lenda na região, não como um conto de fadas impossível, mas como prova viva de que casamentos baseados em parceria real, respeito mútuo e crescimento conjunto poderiam florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. Que nas montanhas que os haviam unido, suas raízes cresciam cada dia mais profundas, alimentadas não por paixão desenfreada, mas pela escolha diária de amar, apoiar e construir juntos uma vida que honrava tanto seus sonhos individuais quanto sua união sagrada.